O barulho da chuva não era apenas som, era peso. Cada gota batendo no para-brisa parecia um soco seco, ritmado, sufocante. Dentro do carro, parado à beira da rua, o ar estava denso, quase irrespirável. O vidro embaçado criava uma névoa entre o que Roberto via e o que ele preferia não ver. Mas mesmo assim, ali estava ela. Marina, entrando no prédio como quem conhece os passos. O código da porta, a rotina, com uma chave que, até onde ele sabia, não deveria estar em seu chaveiro. As mãos de Roberto estavam pousadas no volante, mas não firmes. Tremiam. E não era pela glicemia. Aquilo era diferente. Era um tremor que nascia no estômago, subia pelo peito e explodia nas pontas dos dedos. Era medo misturado com certeza. O ar ainda guardava o perfume dela. Uma fragrância doce, sofisticada, que não fazia parte dos dias comuns, nem das noites silenciosas. Era novo, quase provocativo. E ele sabia, não foi ele quem deu. No banco do passageiro, o medidor piscava impiedoso, 185 miligramas por decílitro. Mas pela primeira vez em 5 anos, desde que o diagnóstico o colocou de joelhos, ele não se importava. O número parecia irrelevante diante do que realmente importava agora. A quebra sutil, silenciosa e devastadora da confiança. Ali, naquela bolha abafada de vidro e silêncio, Roberto encarava não só uma suspeita, mas o estilhaço de uma certeza. Uma verdade que cresceu feito erva daninha por trás dos olhos dela. Que ele tentou negar, ignorar, racionalizar. Mas agora estava ali, de corpo inteiro. 6 meses antes, a paisagem era outra. A oficina ainda vibrava com o som metálico de motores e risos abafados de funcionários. A graxa nas mãos de Roberto era quase um uniforme de honra. Ali, entre carros, óleo e ferramentas, ele ainda se sentia útil, necessário. Lucas, o filho, já vestia ares de engenheiro. Sonhava grande. Marina dividia os dias entre os cuidados com a casa e turnos curtos numa loja de decoração no centro. Era uma vida simples, marcada por pequenos rituais. O café forte de manhã, os jantares com novela ao fundo, os silêncios habituais que pareciam parte do contrato do casamento. Nada indicava o que viria. Até aquela manhã. Roberto, de pé na cozinha, tentava segurar a xícara preferida, aquela com lasca na alça, presente do filho no Dia dos Pais. Mas os dedos, entorpecidos como se anestesiados por dentro, falharam. A xícara caiu. O som do impacto ecoou como um estalo no silêncio. Marina apareceu segundos depois. Não havia susto em seu rosto, só impaciência. De novo, Roberto! Você precisa prestar mais atenção. A vassoura nas mãos dela riscou o chão com pressa, como quem varre não só cacos, mas aborrecimentos acumulados. Ele ficou ali, parado, olhando os farelos de porcelana. O que doía não era a xícara, era o olhar dela, cada vez mais distante. E os dedos? Esses estavam deixando de ser seus. Aos poucos, a força que sustentava motores passou a fraquejar. Ele escondia, adaptava, criava formas de continuar sendo quem sempre foi. Um homem útil, um homem inteiro. Mas a dor em forma de agulhas nos dedos, as noites em que mal conseguia abotoar a camisa e o medo, sempre ele, começavam a vencer. À noite, a cama parecia um campo minado de ausências. Ela virava de costas como se cada centímetro a mais entre eles fosse necessário. E ele, imóvel, ouvia o som do silêncio. Um silêncio que gritava. Queria dizer, me escuta. Queria dizer, eu tô mudando e isso me assusta. Queria dizer, eu ainda sou eu, mesmo que meu corpo esteja me traindo. Mas as palavras não saíam. Morria tudo ali. Na garganta, entre o orgulho e o medo de ser menos, ele fingia dormir. Ela fingia não perceber, e cada noite parecia cavar um pouco mais o buraco onde a intimidade afundava devagar. Quantas vezes é possível ignorar um silêncio? Antes que ele grite alto demais para ser calado? O tempo não andava, escorria, como sangue que vaza lentamente por um corte fundo, invisível a olho nu. As madrugadas tornaram-se tortura. 3 da manhã. Sempre 3. Roberto acordava com a boca seca como areia do deserto, os lábios colando nos dentes, a garganta ardendo.
Caminhava no escuro, tateando paredes como quem tenta achar o próprio corpo perdido. Um gole de água gelada, 2, 3, nada bastava. No corredor, a porta do quarto de hóspedes fechada. Um silêncio seco do outro lado. Marina não dividia mais o mesmo colchão. Disse que precisava dormir melhor. Que os roncos, os passos noturnos, os suspiros dele a mantinham acordada. Primeiro foram tampões de ouvido, depois malas discretas, e por fim, a distância oficializada numa frase fria. É temporário, até você melhorar. Mas ele não melhorava. Os frascos de remédio se multiplicavam sobre o criado mudo como testemunhas de um fracasso em andamento. 3 comprimidos viraram 5. Depois mais uma injeção. Mais um alerta. Mais um susto. Na oficina, o corpo falhava com crueldade. Numa tarde abafada, o capô aberto de um Corolla, cheiro de graxa no ar. Roberto ajustava um filtro e o mundo girou. O suor frio escorreu pela nuca, os joelhos vacilaram. João, seu funcionário mais antigo, agarrou-o pelo braço antes que caísse de vez. Patrão! Assim não dá. O senhor precisa descansar. Mas descansar era admitir. Era parar. Era olhar para o espelho e dizer: eu tô perdendo. Ele afastou João com um aceno seco. Quase ríspido. Por dentro era medo. Era vergonha. Era o orgulho de quem sempre sustentou tudo e agora não sustenta nem o próprio corpo. E Marina. Marina estava cada vez menos presente. Saía cedo, voltava tarde. Academia 3 vezes por semana virou 5. Depois pilates, yoga, caminhadas, roupas novas, vibrantes coladas à pele. Perfumes diferentes, sorrisos que não eram mais para ele. Roberto se via no espelho do banheiro. A luz fria acentuava o que o tempo já não escondia. A barriga crescida pelos remédios. A pele sem cor. As olheiras marcando noites mal dormidas. Um olhar sem brilho, sem presença. Um reflexo que ele quase não reconhecia. Era como estar vivo. Mas esquecido dentro da própria história. Sexta-feira, ele queria tentar de novo. Um gesto pequeno, quase tolo, mas cheio de esperança. Comprou flores. Escolheu o vinho que ela gostava. O chileno suave, com rótulo vinho escuro. A casa estava vazia. Lucas fora para a faculdade. E ele ali, respirando fundo, segurando firme na beirada da mesa para não ceder à dormência nas pernas. Marina chegou. O som da chave girando na fechadura acelerou o coração de Roberto. Mas quando ela entrou, viu as flores e seus olhos se estreitaram. A expressão era indefinida. Surpresa? Desconforto? Pena? Roberto, a gente precisa conversar. Mas não conversaram. Ela alegou cansaço. Sempre cansada. Subiu para o banho, demorou. O som da água parecia uma barreira entre 2 mundos que não se tocavam mais. Quando saiu, estava pronta. Corpo perfumado, vestido novo, salto. Como se fosse outra mulher. Vou sair com as meninas do trabalho. Beijou-lhe a testa como quem beija um paciente no hospital. A porta bateu. Ficaram as flores já começando a murchar. O vinho intocado. E o silêncio. Aquele mesmo silêncio que preenchia a casa de forma ensurdecedora. Naquela noite, os pés dele queimaram como se estivessem em brasa viva. Uma dor lancinante, cortante, incessante. Ele tentou caminhar. Não conseguiu. Tentou dormir. Chorou. No escuro, o homem de 48 anos não era mais o chefe da oficina. O marido, o pai, era só alguém tentando não desaparecer. Pegou o celular. Digitou com dedos trêmulos. Diabetes pode causar separação? O resultado? Cruel. 70% dos casamentos não resistem a doenças crônicas. Ele fechou o navegador. Alguns números doem mais que glicemia. 2 semanas depois, a ferida apareceu. No pé direito, pequena, insignificante, mas persistente. Roberto cobriu com band-aid. Continuou a trabalhar. Continuou a fingir. Mas a pele não fechava. Pelo contrário, a cada dia aprofundava, alastrava. Como se o próprio corpo estivesse desistindo de lutar. Na casa, a ferida tinha nome. Silêncio. Nos olhos de Marina, a ferida era desvio. Em Lucas, a ferida era distância. Fones de ouvido, portas trancadas. E ele ali, entre dores e paredes frias, tentando se lembrar de quando foi a última vez que se sentiu vivo. Até onde um homem aguenta sangrar por dentro, antes de parar de tentar se curar? A queda foi seca. Um baque metálico contra o piso da oficina, abafado pelo som de ferramentas e motores.
O corpo de Roberto cedeu sem aviso, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Acordou horas depois, sob luzes brancas que feriam os olhos. O soro descia lento pelo tubo fincado em seu braço. A sensação era de estar flutuando, como se estivesse fora do próprio corpo. Tudo parecia borrado. Os sons, os rostos, até o tempo. Na cadeira de plástico ao lado, Marina. Pernas cruzadas, olhos fixos no celular. Os dedos deslizavam na tela com familiaridade. Ela nem percebeu que ele despertara. Um toque vibrava na palma da mão dela. O reflexo na lente dos óculos entregava o brilho verde do aplicativo. WhatsApp. Um nome. Uma foto. Um homem sorridente, corpo esculpido. Não era Roberto. O médico entrou. Jovem, óculos redondos, jaleco limpo. Trazia uma prancheta, como se aquilo fosse só mais um prontuário em meio a tantos. Senhor Roberto, sua glicemia estava em 42 miligramas por decilitro. O senhor quase entrou em coma. A frase ecoou entre as paredes frias como uma sentença. Marina levantou os olhos, fingiu surpresa, depois voltou a digitar. O médico continuou, como se recitasse um roteiro que conhecia bem. O senhor apresenta neuropatia avançada. A ferida no pé não está cicatrizando. Se continuar assim, há risco de amputação. Precisaremos iniciar insulina imediatamente e haverá mudanças drásticas no seu estilo de vida. Roberto tentou falar, a garganta seca como pedra, a língua pesando dentro da boca. E o apoio familiar é essencial, disse o médico voltando-se para Marina. O diabetes não é só uma doença do corpo, ele afeta todos ao redor. Ela guardou o celular, o gesto teatral, a resposta pronta. Claro, doutor. Fazemos o possível. A mentira veio com um sorriso. Natural. Ensaiado. Tão suave que quase o convenceu. Quase. De volta ao quarto, Marina disse que ia buscar café. Roberto ficou sozinho. Só o som abafado das cortinas separando leitos. Uma senhora chorando ao lado, alguém tossindo longe. O hospital não parava. O mundo não parava. Mas dentro dele tudo tinha parado. Na mesa ao lado, o celular dela. Esquecido, ou deixado ali por descuido, ou desafio. O coração de Roberto batia pesado, como se alertasse. Não faça isso. Mas os dedos já estavam sobre o aparelho. Não era invasão, ele repetia para si. Era sobrevivência. Era verdade, as mensagens estavam lá, sem filtros, sem pudor. Personal tinha nome, André. As conversas vinham de longe. 4 meses! Quase o tempo exato em que Marina mudara a rotina. As roupas, o cheiro, a frequência na academia, as desculpas, os áudios, as fotos, as confissões. Ele está sempre doente. Não é mais homem. Cansei de ser enfermeira. Cada palavra era uma lâmina afiada. Não pela traição em si, mas pelo desprezo. Pela leveza com que ela falava dele, como se fosse apenas um fardo a ser escondido num canto qualquer. Roberto leu até onde aguentou. O corpo tremia, mas não era glicemia. Era desespero. Ouviu passos no corredor. Apagou a tela. Devolveu o aparelho exatamente como estava. Não por medo, por orgulho. Ainda havia alguma dignidade ali, mesmo que ferida. Marina entrou. Trouxe sem açúcar para você. O sorriso. O café. A atuação, ele aceitou. O líquido amargo desceu queimando. Cada gole era um lamento engolido. 1 ano perdido. Um pedaço de si sendo mastigado pela decepção. Naquela noite a casa era só barulho contido. Marina se arrumava para dormir. Cremes no rosto. Um pijama novo, seda, perfume, mesmo para dormir. Para quem? Para quê? Lucas passou pelo corredor. Parou na porta. O rosto do filho era uma mistura de preocupação e distância. Pai, você tá bem? Roberto quis gritar, dizer tudo. Mostrar as provas, as feridas, as cicatrizes internas. Mas apenas assentiu. O menino tinha provas. Tinha a própria vida. Ele não precisava carregar ruínas alheias. Deitado, o escuro parecia mais denso. A dormência subia pelas pernas. Ou era a tristeza pesando nos ossos? Ao lado, Marina respirava calma, como se não houvesse nada errado. Como se tudo estivesse no lugar, e ele, com a mão sobre o frasco de insulina, pensou por um instante. E se fosse mais fácil parar de lutar? Mas uma voz sussurrou de dentro, tímida, quase apagada. Ainda não acabou. Quantas vezes um homem pode ser quebrado?
até que decida reconstruir tudo do zero, ou desaparecer de vez. O sol ainda não tinha vencido a escuridão da madrugada quando Roberto abriu os olhos. Mas havia uma claridade nova ali, não no céu, mas dentro dele. Uma lucidez calma, profunda. Pela primeira vez em muito tempo, ele não pensou em Marina, nem no que perdeu. Pensou em si. Quanto tempo ele havia deixado que os outros definissem seu valor? Quantas vezes engoliu a própria dor para parecer forte, capaz, suficiente? Levantou devagar. Mediu a glicemia, 150 miligramas por decilitro. Melhor que ontem. Sorriu de leve, preparou a insulina com calma. Como quem prepara um ritual íntimo, sem pressa, sem medo. Cada movimento era mais do que um gesto médico. Era um lembrete. Eu ainda estou aqui. Na cozinha, o som do fogo aceso, a textura do pão integral, o vapor do café subindo devagar pela xícara. Um café da manhã simples, mas inteiro. Como ele queria ser, sentou e escreveu. Não uma carta, não uma acusação. Uma lista. Primeiro item, honestidade com Lucas, com ele mesmo. Com Marina, quando chegasse a hora. Segundo, cuidar do corpo como se fosse casa. Endocrinologista novo. Talvez terapia. Talvez paz. Terceiro, a oficina. João podia assumir mais. Ele precisava soltar as rédeas para segurar a própria vida. Minutos depois, Lucas apareceu no corredor, ainda sonolento. Coçou os olhos, olhou o pai já de pé. Levantou cedo, hein? Roberto sorriu. Serviu café. Precisamos conversar, filho. E conversaram. Sobre o que nunca tinham dito. Sobre medos. Sobre as crises. Sobre a vergonha. Lucas ouvia em silêncio e quando falou, sua voz era suave. Por que nunca me contou, pai? Orgulho, medo, besteira. Lucas segurou sua mão. A conexão que parecia perdida ressurgia ali, entre xícaras e verdade. Ao meio-dia, Marina acordou. Passos leves pela casa. Entrou na cozinha e viu pai e filho cortando legumes. O cheiro do almoço no ar. Ela hesitou. Vou ao apartamento da Cláudia, disse. Roberto enxugou as mãos num pano de prato. Olhou para ela com firmeza serena. Eu sei sobre o André. A frase não veio com gritos, nem mágoa. Era só a verdade, enfim, dita. Marina congelou. Lucas olhou de um para o outro. E compreendeu. O divórcio veio sem guerra. Foi como fechar um livro que já tinha acabado e que insistia em ser relido por medo da última página. Marina foi embora 2 semanas depois, leve, sem lágrimas, sem brigas. Apenas fim, André? Durou 3 meses. Roberto não riu. Nem se vingou. Apenas sentiu alívio. A ferida no pé começou a cicatrizar. Milagre? Coincidência? O novo endocrinologista disse com firmeza. Emoções curam ou adoecem, Roberto. Corpo e alma são inseparáveis. 6 meses passaram. E Roberto já não era o mesmo. 15 quilos a menos. Glicemia controlada. Oficina sob nova gestão. João agora era sócio. Lucas aparecia todo fim de semana. Cozinhavam juntos, riam, falavam de tudo. Sem precisar esconder nada. A neuropatia ainda existia. Mas era administrável. Como a saudade. Como a lembrança. Como a vida. Numa quinta-feira qualquer, reencontrou Marcos, um cliente antigo. Ele arregalou os olhos ao ver Roberto. Você tá ótimo! Qual o segredo? Roberto riu. Parei de sofrer calado. Descobri que pedir ajuda não é fraqueza. É sobrevivência. Marcos suspirou. A voz mais baixa. Minha esposa tem diabetes. Tá difícil. Roberto encostou a mão no ombro dele. Firme, presente. Diz pra ela que não tá sozinha. Naquela noite, Roberto escreveu algo no grupo de apoio online. Hoje faz 1 ano do meu verdadeiro diagnóstico. Não foi o diabetes. Foi o dia em que percebi que merecia viver. Mesmo doente. Que solidão compartilhada dói menos. E que às vezes o fim é só um começo disfarçado. 200 curtidas. 50 histórias de volta. Olhou pela janela. A chuva caía fina, como naquele dia em frente ao prédio de Cláudia. Mas agora, ele não estava dentro do carro. Estava dentro da própria vida. Sua casa. Sua paz. Sua escolha, o medidor apitou. Hora da glicemia noturna. 110 miligramas por decilitro. Perfeito não. Melhor que ontem. E amanhã seria melhor que hoje. Isso bastava, porque agora Roberto sabia. O diabetes tirou muitas coisas dele. Mas também deu algo que não tem preço, a verdade,
sobre Marina, sobre ele mesmo, sobre o que é, de fato, viver. E se alguém que você conhece estiver vivendo isso agora? Sofrendo calado, fingindo que está tudo bem. Talvez essa história seja o sinal, a hora de falar, de pedir ajuda, de escolher viver,